Muito bom dia, Marcelo Paes Barreto. Eu moro em Guarapari, estado do Espírito Santo, e estudando o Espiritismo, estudando a ciência do direito, estudando a vida, né? E procurando conhecer e me submeter às leis divinas desde 1968, 1970, né? Hoje nós vamos procurar falar mais um pouco sobre alguns aspectos da reencarnação. Quando nós chegamos aqui na Terra, nós somos bombardeados por uma série de coisas materialistas, né? E que abafam em nós o conhecimento da lei de Deus, do porquê que nós viemos e que nós vamos morrer, vamos retornar à pátria espiritual. As pessoas não acreditam muito nisso, não querem analisar essas coisas e depois ficam doentes, a depressão, ficam nervosas, ansiosas, principalmente quando vai chegando a hora de retornar. Então hoje nós vamos procurar falar algumas coisas com base sempre nos livros seguros. Hoje nós vamos examinar uma lição do livro A Justiça Divina, editora FEB, Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel, livro seguro, tem que ter cuidado com livros, principalmente certos médiuns por aí, certos palestrantes, tem que ter cuidado, para a gente não seguir caminhos enganosos. Tem gente aí querendo aparecer, cobrando, é um problema sério. Exames. A dor é agente de fixação, prestem atenção, a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O Espiritismo veio para mostrar qual é a razão da dor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós vamos ver que a dor ela tem duas gêneses, duas origens. Ou ela é de vidas passadas, que nós nos comprometemos a acertar nessa, retificar condutas, ou ela é da nossa negligência e inobservância das regras, das leis, ainda nesta encarnação. Então a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Então, tem vários tipos de sofrimento. Tem pessoas que não aceitam a fisionomia, aí se revoltam contra ela mesma. Não aceitam a estatura baixinho ou altão, não aceitam a cor. Tudo isso foi escolhido antes de nós reencarnarmos num processo muito sério, num processo orientado pelas leis divinas, e tudo isso serve de ferramentas pedagógicas para o nosso amaciamento, para nós aprendermos a ter paciência, ter tolerância, a retificar erros do passado. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Então, cada problema que nós achamos que é problema para nós devemos procurar enfrentá-lo. Se o indivíduo é feio, ele veio com a fealdade, aquilo tem uma razão pedagógica. De repente, se ele viesse bonito, estaria cantando todo mundo, estaria fazendo uma série de coisas erradas. Então, ele escolheu a fealdade como um processo educacional. Então, tem pessoas que se auto-vencem, vencem a si próprios. Não dão confiança à fealdade e fazem tudo direitinho. E vencem aquela tarefa. Tem pessoas que não aceitam a cor, se revoltam, como Michael Jackson,
queria raspar, queria ficar branco. Naquela encarnação ele não ia ficar, porque era uma tarefa pedagógica, plenamente escolhido. Chegou aqui, ele desistiu. E aí criou uma série de problemas, até chegar ao suicídio, como nós podemos ver. Então, em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Também temos o encontro com pessoas. Às vezes uma mãe tem um problema sério com aquela filha, com uma das filhas. As duas vieram, dessa vez como mãe e filhas, para ver se aprendem a ter paciência, ter tolerância, exercitar o perdão e se tornarem amigas. Amigas sobre todos os anos, principalmente amigas amores, à luz das leis de Deus. Então, por isso que às vezes nós temos problemas de ordem física, emocional, de ordem moral e de ordem de encontros, de convivência. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhe a sanidade. No emprego, às vezes encontramos pessoas antipáticas, pessoas que nos odeiam de graça. Não fizemos nada nessa encarnação para elas nos entenderem dessa forma, mas nós estamos ali nos encontrando para aprendermos a retificar os conceitos de amizade, os conceitos de paz e amor, os conceitos de boa convivência. É aí que está a beleza da lei de Deus, em nos oferecer oportunidades. Vamos pegar aqui uma carona no livro O Consolador, já falei aqui, editora Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia segura de Francisco Cândido Xavier. Vamos ver a pergunta 239 do livro O Consolador. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor-realidade. A dor-realidade. E o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor-ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, tudo tem proveito na lei de Deus, em razão dos nossos erros, dos nossos comprometimentos. Nada vem por acaso. A dor ou é de inadvertência nossa nessa vida. Aquele que fuma, claro, vai ter dor no pulmão. Aquele que come de tudo vai ficar gordo, vai ter problemas, lógico. Então a dor está avisando que ele precisa tomar medidas retificatórias. Mas tem a dor também que vem lá de dentro, dos compromissos morais, que são outras retificações que ele tem que fazer lá no campo do espírito, no campo da alma. No campo da alma. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. É essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa. Ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, às vezes, ele não conseguiu corrigir, através da dor, não conseguiu corrigir os problemas aqui. É claro que depois da morte ele vai continuar, porque ele vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Daí ele tem que se preparar. Por isso que a doutrina espírita é uma obra de educação, porque está sempre avisando que ele precisa estudar e aplicar esse estudo nele. Nele, em primeiro lugar. A vida
Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas. Olha que comparação. Testando-te ideias e sentimentos. Às vezes você demora 30 anos para convencer aquela pessoa a ser sua amiga, a te perdoar. 30 anos, às vezes. Todo dia você encontra. E vai ali burilando aquele diamante que era uma pedra feia, mas que vai ficar bonita o dia que os dois, ou as duas, ou todos entenderem só pelo amor se consegue viver em paz. Testando-te ideias e sentimentos para definir-lhe a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizar-nos. Então nós vamos ver que Deus não nos deixa de estar sempre nos olhando, nos oferecendo oportunidades, nos colocando as ferramentas de trabalho à nossa disposição. Tem ferramentas que são materiais, deixar de comer gordura, deixar de uma série de coisas. Tem ferramentas que são morais. Ouvir a agressão do outro e ficar em silêncio. Não responder, não brigar. Ouvir uma calúnia ou tomar conhecimento de uma calúnia e perdoar imediatamente. É por isso que nós precisamos estudar também as obras básicas e, mais fundamentalmente, nessa área, o Evangelho segundo o Espiritismo. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. É a lei. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Olha aí, senhores palestrantes que estão cobrando. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Se você está cobrando, você está cobrando por uma coisa que não lhe pertence. Isso é crime. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si próprio toda vez que chamada a exame na hora da crise. Por isso que nós temos que nos preparar. Por isso que nós temos que estar preparados para caminhar a vida, porque nós não sabemos as horas que nós vamos encontrar os quebra-molas, os buracos, as tempestades, as invejas, os ciúmes, os ódios. Mas se nós estudarmos, pacificarmos a nós, estaremos prontos para caminhar. E quando encontramos um quebra-mola, saberemos reduzir a velocidade e passar por ele suavemente. Vencemos o problema. E vencemos sem estragar a nossa caminhada e sem estragar a caminhada de ninguém. Só o amor constrói. Mas esse amor tem que ser estudado, tem que ser lido, tem que ser crido, tem que ser vivido, vivenciado. E Jesus mostrou que as ferramentas desse amor é o estudo, conhecer a verdade, trazer essa verdade para dentro de você e e começar a trabalhar. Você vai começar a trabalhar e vai ver como é difícil, às vezes, ter paciência. É uma das ferramentas. Mas depois você vai ver que a paciência é linda, é saborosa, porque você entendeu, aceitou e passou a praticar. Não tem outro caminho. Fora da educação não há salvação. Um abraço a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.